A Carta das Forças Armadas ao Eixo do Mal. Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site Apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. A luta pela redução das consequências biológicas, sociais, econômicas e morais que o novo micro-organismo oriental vem causando no Brasil. As Forças Armadas Brasileiras, sendo elas Exército Brasileiro, Marinha Brasileira e Força Aérea Brasileira, trabalham incansavelmente na busca deste objetivo central e nato. São as únicas instituições brasileiras que atuam em todo o território nacional e também no estrangeiro, 24 horas por dia e 7 dias por semana, sem distinção de particularidades próprias de cidadãos de qualquer classe ou etnia. As idas e vindas ao cargo chefe do Ministério da Saúde têm causado perturbação naqueles descontentes progressistas que puxam o tapete diariamente de políticos e instituições que fomentam em atitudes sérias e corretas em recuperar e reduzir os danos no Brasil. É preciso entender que a dinâmica no Ministério da Saúde se deve muito à dinâmica apresentada pelas principais mídias tendenciosas brasileiras, que retratam desde 2018 o governo de Jair Bolsonaro como fascista e autoritário. O que traz essas narrativas ao descrédito é o fato dessas empresas de comunicação disseminarem notícias, ou seja, se realmente a política do atual presidente se encaixasse nesse bloco de opressão, em nenhum momento seria possível tais manifestações sem haver censura ou concretos seladores de vozes, como na era Vargas e nações bizarras de esquerda. A partir desse ponto, as massas e políticos engajados com o leninismo fraco e alguns corajosamente incorporados no atual governo como sabotadores de uma organização independente passam a se manifestar na tentativa de pegar carona nesse movimento, na busca em tirar responsabilidades de suas próprias e falhas políticas e ações de saúde no combate ao micro-organismo. E como não há espaço para esse tipo de governabilidade, a saída é abandonar o barco nos degraus mais elevados e íngremes da crise no país. E a única forma de tornar possível a recuperação da saúde brasileira e adaptá-la ao cenário real é incluir homens e mulheres de valores comuns, altamente técnicos em suas funções e ausentes de holofote e carisma midiático da esquerda. Foi assim que o general e especialista em logística e organização Eduardo Pazuello foi nomeado como ministro da Saúde e passou a desempenhar sua função com decoro, profissionalismo e leveza, desenvolvendo um banco de dados ímpar e o mais operacional e complexo do planeta, a Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde, a Plataforma IVES. Nesse maremoto turbulento, a caserna segue firme, fazendo o possível e o impossível na integridade da vida do cidadão brasileiro. Entretanto, se já retiraram as responsabilidades diretas do presidente em contornar a crise, se já se abstiveram de críticas diante de trabalhadores e brasileiros sendo presos por não usarem máscaras ou estarem com seus estabelecimentos abertos e circulando nos ambientes públicos, não restariam dúvidas de que um membro do Eixo do Mal do Brasil atacaria as Forças Armadas Brasileiras. Porém, o membro vermelho teve uma resposta não esperada dos comandos dessas nobres instituições linhas de frente. Segue a íntegra da carta aberta. Abre aspas. O ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica repudiam veementemente a acusação apresentada pelo senhor Gilmar Mendes contra o Exército Brasileiro, durante evento realizado no dia 11 de julho, quando afirmou: é preciso dizer isso de maneira muito clara, o Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável. Comentários dessa natureza, completamente afastados dos fatos, causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. O ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia. Genocídio é definido por lei como a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, pela Lei nº 2.886, de 1956.
Trata-se de um crime gravíssimo, tanto no âmbito nacional como na justiça internacional, o que naturalmente é de pleno conhecimento de um jurista. Na atual pandemia, as Forças Armadas, incluindo a Marinha, o Exército e a Força Aérea, estão completamente empenhadas justamente em preservar vidas. Informamos que o Ministério da Defesa encaminhará representação ao Procurador-Geral da República para a adoção das medidas cabíveis. Fecha aspas. Apesar da Carta dos Comandos não defender diretamente Pazuello e o governo brasileiro, mostra o descontentamento ávido de decisões judiciais imediatas. Se a massa canhota figurante do bobo da corte critica e trabalha a favor do micro-organismo, é sinal que o governo Bolsonaro e o ministro Pazuello estão no caminho certo em tornar o Brasil eficiente no combate à crise que todas as nações têm dificuldade em enfrentar. Mas a diferença está na comunhão de políticos e de instituições que querem o bem comum, fato não visível no Brasil. Pode abraçar? Ai, ai, ai. A melhor voz do Ministério. Vamos lá. Vamos lá. Viver e não ter vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser uma eternamente. Mas eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Passa como velho marinheiro e durante o nevoeiro leva o barco devagar. Que Deus abençoe. Valeu, meu amigo. Show de bola.